A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela atenção, por estes poucos minutos que nós estaremos aqui. Eu quero aproveitar este momento e compartilhar algumas experiências. Eu sou inúmeras experiências. Você que não me conhece, eu sou o pastor Jailson e eu me converti há 45 anos atrás. 45 anos atrás, né? Eu tenho aproximadamente 30 anos que trabalho assiduamente na área da libertação. Só em Salvador, eu passei ali mais de uns 15 anos nesta área de libertação. Tive muitas experiências e de lá para cá eu continuo o meu trabalho. Tenho alguns registros de alguns trabalhos, né, lá no meu canal Libertação Pastor Jailson, a plataforma YouTube. Eu devo ter lá em torno aí de uns 600 vídeos na área de libertação, e isso é o que eu consigo registrar, o que as pessoas permitem que deixe exposto lá para que esse testemunho venha tocar o coração das pessoas. E eu creio que eu já fiz em torno aí de umas 3.000 libertações neste período de 3 anos. Muitas situações que a minha mente é muito limitada para eu entender, mas dentro dessa minha experiência na área de libertação, eu só louvo e agradeço a Deus, porque eu sempre tenho falado que por mais que eu viva nesta área, por mais que eu estou atuando assiduamente nesta área, eu confesso de coração que eu sou um neófito, né? Eu sou um ignorante nesta área de libertação. Eu não conheço nada de libertação, mesmo porque é uma área muito complexa, mas muito complexa. Eu sempre bato na tecla, por mais que uma pessoa esteja envolvida dentro do campo espiritual, ou seja, ele um praticante na área da libertação espiritual, eles não conhecem o mundo espiritual. Por mais que seja um praticante de voodoo, um praticante de magia, por mais que o homem esteja mergulhado ao seu longo dos anos dentro dessas trevas, eu quero dizer que nenhum deles tem o conhecimento do mundo espiritual, porque se eles tivessem o conhecimento do mundo espiritual, tivessem noção o que é esse mundo espiritual maligno, eles não estariam lá. A verdade, como diz a própria palavra, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não haja, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E eu quero dizer para vocês que esta área de libertação já me trouxe assim, algumas consequências, né? Eu já passei por momentos difíceis na libertação. Eu quero dizer que é uma área, infelizmente, excluída pelas igrejas, tá? Se fala muito em libertação, se fala muito em palestra de libertação, em cursos de libertações, mas quando você vai para a prática diária, do dia a dia, é completamente oposto, é completamente diferente. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E ao longo do tempo, né, com as minhas pequenas experiências, eu vi a necessidade de implantar um seminário de libertação, porque eu entendo que o fator da pessoa orar em uma pessoa, expulsar um demônio, isto é uma parte tão simples, mas eu costumo falar que é tão simples como a pessoa orar. A questão é que foi criada uma mentalidade, muitas das vezes, dentro do cristão, como se Satanás, né, as entidades malignas, é o gigante, é o Golias, é o monstro, e nós somos pequeninos. Não, tira da tua mente isso. Grandes somos nós em Cristo Jesus. Isso é uma mentalidade totalmente errada, isso. Eu vejo cristãos às vezes que têm medo, sabe, até para falar o nome, o inimigo para lá, mas não é isso. Eles são reais. O mundo espiritual das trevas é real. E a necessidade de eu criar esse seminário exatamente para tratar dessas pessoas pós-libertação, através de ensinamentos da palavra.
E há muitos que também nesse seminário, eles estão vindo também para trabalhar na libertação, e aqui é um espaço, né, uma oportunidade que o seminário está dando a essas pessoas, e eu tenho observado o desinteresse de muitas pessoas, sabe? Não sei se medo, eu quero dizer para vocês, essa área de libertação, isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Eu fico imaginando ali quando a palavra diz lá em Mateus capítulo 10, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Jesus chama os discípulos e dá essa autoridade. Mas eu quero dizer que os discípulos, eles não estão mais aqui. Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, esses homens, eles já cumpriram a sua missão aqui na terra. Agora está nós aqui, para dar continuidade àquilo que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos, fazer nossa vida. Então o Senhor nos deu a autoridade, muitas das vezes a igreja está sem saber como usar esta autoridade sobre batalhas espirituais. Quero dizer que esta área de libertação é uma área que faz parte dos pilares do Evangelho, que eu sempre bato na tecla, que os 3 pilares do Evangelho é a libertação, é a salvação, é a cura. E a igreja não pode excluir a parte da cura, a parte da libertação, porque como que as pessoas vão ter um encontro com o Senhor se não passar por um processo de libertação? Quero dizer que libertação não é só a questão de manifestar com demônios, não, de maneira, hipótese alguma. Existem nas libertações da mente, sabe? Então é por isso que eu tenho assim, ao longo do meu tempo, envolvido nesta área, com vasta experiência, né? E se eu fosse aqui nominar todas as experiências, ficaríamos aqui o ano todo falando, e como é importante quando um cristão, ele se sente útil na mão do Senhor, ele se sente como instrumento na mão do Senhor, instrumento para curar um doente, para libertar uma pessoa que está escravizada nas trevas. Então, gente, irmãos, Igreja de Cristo, não ignore esta área de libertação, porque sabemos que para você atuar dentro desta área é preciso que você tenha alinhamento com o Senhor, é preciso ter uma vida diante do Senhor, é preciso ter uma vida de santificação, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de madrugada de oração, muita renúncia, alimentar da palavra do Senhor e, enfim, ter amor pelas almas. Porque se nós não conseguimos sentir a dor das almas, como é que eu vou ter a noção da dor que o Senhor sentiu por mim, sente por mim? Então, isto é uma área onde Satanás ele tem colocado uma venda nas igrejas para que desconheça essa área, para que ele atue silenciosamente na vida de um cristão, bloqueando toda a vida, porque há uma grande dificuldade, a igreja nos dias de hoje, de entender e compreender como é que funcionam essas engrenagens do mundo espiritual. E nós não podemos estar perdendo essas batalhas, porque lá o livro de Oséias, capítulo 4 ou 6, a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, veja que essa área de libertação é uma área essencial na igreja, é um departamento específico que a igreja tem que criar para cuidar dessas pessoas. Porque a igreja, ela está lotada de pessoas. As pessoas, quando chegam à igreja, elas chegam perturbadas espiritualmente, atormentadas espiritualmente. E a igreja, às vezes, está sem saber lidar com essa situação. Por isso que há muitos cristãos, infelizmente, dentro da igreja, afetados espiritualmente, morrendo espiritualmente, pedindo socorro, sem que, às vezes, o pastor está sem saber lidar com essa situação. Então, quero dizer para vocês que o seminário de libertação tem ajudado a muitas pessoas, um seminário gratuito, e o meu foco é libertando para libertar. Que Deus abençoe a todos vocês. Saiba de uma coisa, que o nosso Cristo Jesus, Ele está sobre nós, o Espírito Santo. Nós temos a marca de Cristo, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o nome do Senhor, nós temos a palavra, temos os anjos à nossa disposição. O que está faltando? Muitas das vezes o que está faltando, a gente mudar a nossa mentalidade e entender que o mundo que nós estamos, diz a Bíblia, que o mundo jaz no maligno. Há uma batalha muito ferrenha no campo espiritual. Satanás monitora a nossa vida 24 horas, tentando nos destruir, tentando paralisar. Ele tenta fazer conosco o que ele fez com Jesus. Desde o seu nascimento, tentou
frustrar o plano de Deus, matando todas as crianças de 2 anos abaixo, para que não sobrasse margem de dúvida, que Jesus teria que estar naquele meio. Satanás, ele em todo o ministério do Senhor, 8 vezes tentou contra a vida do Senhor, usando a religião, usando pessoas para frustrar ele, usando o próprio Pedro para que ele não fosse até a cruz, sabe? Então, não é diferente nos dias de hoje. Satanás, ele está muito preocupado comigo e com você que tem buscado a palavra do Senhor. Eu sempre falo, Satanás não atira quem está morto, ele atira quem está vivo. Pessoas que estão mortas espiritualmente não oferecem perigo para o seu sistema diabólico, mas aqueles que estão buscando a Deus, esse faz sim ameaça para ele. Por isso, como a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo que eu venci. Deus é conosco, em nome de Jesus.